Aqueles DVDs das tertúlias. Sim. Ele não, é quase sempre tudo branco. Isso aí foram eles que falaram para mim para aparecer assim. Quanto mais velho eu aparecer, melhor. Se a pessoa é muito cheia de si, ela não dá valor porque eu sou velho. Se ela é muito inteligente, ela vai me ouvir porque eu sou velho. Isso é uma das técnicas minhas. Esse é o motivo que eu deixei a barba crescer, para ficar velho mais tempo. Mas antes, prematuramente. Por exemplo, se eu cortar isso aqui, eu fico parecendo muito mais novo. Daqui a pouco vocês têm que me dar uma fralda, etc. Hein? Tem. Ele aparece normal, com o cabelo tudo arrumadinho. Que eu transfiguro, eu faço o que eu bem entendo isso. Entendeu? Conforme a pessoa que eu vou falar, eu mexo na marcha etária. Vou para mais ou vou para menos. Para falar no nível da pessoa. Devido o problema do horizontal ser mais ouvido que o vertical. Então, por exemplo, conforme a situação, uma pessoa mais jovem, que acabou de dessomar, uma coisa qualquer, aí então eu viro um jovem. Entendeu? Agora, isso eu já faço isso há muito tempo. Isso aí eu sou bom. Eu não tenho ainda o gabarito, por exemplo, da Veronesa. Veronesa é horrível. Horrível. Tão forte. Ela é capaz de fazer com ela um ambiente e as coisas todas. Quer dizer, é uma cenógrafa. Não é cinegrafista, é cenografista, ao contrário. Entende? Ela é terrível. Vamos? Meu boa tarde para todos. Hoje é 3 de fevereiro de 2010, quarta-feira. O verbete é o 1468. 4 páginas, 43 logias e 8 máximos. Os 8 máximos é devido à fatologia, eu coloquei 2. O tema é falsidade objetal. A especialidade é a intrafisicologia. Definição. A falsidade objetal é a qualidade falsa, enganosa, mentirosa ou fingida de determinado objeto ou realidade do cosmos. Então, veja bem, uma qualidade da falsificação da aparência de qualquer coisa, de alguma coisa. Está certo? De algo, de alguma coisa, da realidade. A pseudo-verdade nas coisas, as interpretações precipitadas dos fatos, as miragens e as tolices da metoposcopia. A interpretação das nuvens, o engodo da humildade e hipocrisia, a chavecagem, a falta do desconfiômetro, do mancômetro e do semancômetro. Tá certo? Agora, na argumentologia, nós temos a taxologia com 30 categorias de realidade assentada na condição da falsidade objetal, em múltiplas linhas das atividades. Então, veja, abraço de afogado, água sagrada do rio Ganges, animal empalhado, boneca inflável, boneco carona, é aquele que as mulheres usam em Londres, quando já estão dirigindo sozinhos. Agora, remissiologia, acriticismo, aparência, artimanha, consim displicente e inautenticidade. Agora, frase enfática. A falsidade objetal é condição das mais encontradiças nessa dimensão das ilusões e aparências de todas as naturezas, exigindo maior hiperacuidade por parte da consciência lúcida. Você ainda participa de alguma condição de falsidade objetal? Em qual posicionamento? A do executor ou da vítima da falsidade? Quer dizer, o processo é de falsidade. Nós estamos offline, viu, gente? Então, a gente pode falar aí à vontade hoje sem briga. Agora, lembre-se, mais tarde, todo mundo vai te ouvir.
Mas hoje, pelo menos hoje, não. Sabe? Pode falar. A consim manipuladora, ela seria uma falsidade digital também? Ela seria, vamos dizer, a consim manipuladora seria o fator desencadeante, a bola de neve, a causa, o gatilho, o detonador da falsidade objetal. Que ela cria a falsidade nas coisas, na realidade. E as pessoas através da manipulação. É que é igual a questão do óculos, né? As pessoas pensam que tudo que está acontecendo é real, né? É. Que ela cria o... Não, e ela não é isso, ela amplia, ela faz aparência, ela mente, ela não é autêntica. Com isso, ela enrola todo mundo. O problema todo é a fabrication, a enrolation, tem vários nomes para isso, a embromation. E a questão da vítima ali, porque tem os dois papéis, né? Tem aquela pessoa que manipula as pessoas contra aquela lá. Quer dizer, o que aquela pessoa tem que ela sofre aquele processo da manipulação? Ela sofre porque, às vezes, ela não tem paciência de parar para pensar, pensionizar. Ela vai no bico das coisas que ocorrem. É aquilo que eu falo, vamos dizer, o rolo compressor das inutilidades onipresentes. Quer dizer, todo lado tem coisas inúteis e tem falsidade. Isso é um rolo compressor. Se a pessoa não para pensar, se ela não é boa de reflexão, ela torna-se vítima, vamos dizer assim, continuada. Mas tem os algum processos ganho também da ali? enganologia. A vítima, ela tem algum ganho também com ela? Ela não... Não, às vezes, temporariamente, ela se sente bem, tá achando que está sabendo tudo, que deslindou um processo, às vezes, intrincado, que ela não sabia. Então, veja, há uma autotapiação quando isso prossegue. A pessoa tem que... não entrar. Né? Primeira coisa é consultar o dicionário. Para ampliar o dicionário cerebral. Se amplia o dicionário cerebral, a pessoa vai ficar mais investigativa, pesquisadora, analítica, questionadora, refutadora. Enfim, ela vai fazer pesquisa. Então, se aumenta o dicionário cerebral, a pessoa vai querer saber mais. Ou aquilo que eu falo, a maior cachaça que existe é o intelecto. Não é processo emocional, não é problema artístico, não é um problema, por exemplo, vamos dizer, um processo, por exemplo, da Olimpíada, um problema esportivo. Não é isso. Agora, o problema, por que é difícil a pessoa, então, porque se isso é uma cachaça, se envolve tanta consciência, por que a maioria não é assim? Não é assim porque exige mais. Até passar o gargalo, entendeu? Até chegar nesse ponto, exige mais da pessoa. O resto não exige nada. Quase sempre a pessoa, ela gosta da coisa que o próprio corpo a leva a fazer aquilo. Entendeu como é que é? E ela participa, ela vê alguma coisa. Enfim, não há um processo de qualificação da atividade. Entendeu? Entendi. Agora, na questão intelectual, é envolvente, sedutor, terrível. Mas é preciso a pessoa passar o gargalo disso. Ontem o senhor falou da consim artista, né? E da consim racional. Eu tive percebendo assim que existem, que pelo menos no meu caso eu vejo que tem o processo racional, mas também tem o processo do psicossoma, do lado artístico, da dramatização. E às vezes a defesa maior da pessoa é emocional, é o comocionalismo dela. Isso afoga a pessoa. Ela não fica com lucidez, ela não tem coerência, o discernimento não funciona. Se a emoção chega, é o instinto que comanda. E como é que faz essa inversão, que a defesa dela seja racional e não emocional? É o que nós estamos fazendo aqui.
é tocar mais no mental soma, é eu falar na questão nosográfica, na questão neutra, na questão homeostática, para a pessoa mesmo avaliar. Agora, eu tenho que me manter mais e bater mais na questão homeostática, na sadia. Entendeu? Porque, às vezes, não chateia tanto a pessoa. Mas, de vez em quando, eu tenho que falar para chatear a pessoa. Mostrar todas as invirtudes dela. Entende como é que é? Eu não posso falar só em virtude. Por isso tem aquelas pessoas, quando eu comecei a mostrar o que era Conscienciologia, tinha gente que reclamava. Paulo, mas por que você não fala só a coisa positiva? Você fica falando muita coisa negativa. Pessoal, você deve ser do orientalismo, vai lá para a Índia, esquece a Conscienciologia. Você está entendendo? Sim, a pessoa não é o quer cara conflito. que quer apenas ver. Esse não é poliana, ele é tudo. Ele é um regimento de poliana, uma pessoa que é assim. Quer evitar o conflito. Então, ele não quer enfrentar a si mesmo. As pessoas são assim porque elas têm culpa do cartório. Tem aquilo que eu falo, aquele quarto fechado que só ela tem a chave, que ninguém entra. Os refólhos da consciência dela, da intraconsciencialidade, é aquele porão guardado que ninguém sabe que existe, só ela. Então ela não quer mexer naquilo, se destampar fede. E outra coisa, pode criar problema, dar uma pandemia. Entendeu? O negócio é sério isso aí. Que é o próprio processo se a pessoa não mexer nisso, ela também não cria a força para ir à frente, né? Porque ela não está se auto-enfrentando. Outra coisa, ela está estagnada. Então, veja, aí é que entra a priorismose, é aí é que entra o processo. Deixa como está para ver como fica. É aí é que fica a pessoa que empurra com a barriga. É aí é que nasce a pessoa que tem a cirmenagem, é o cansaço mental, que não tem força para superar o processo. Ela cria aquela falsa imagem dela. É. Agora, isso é constante, o tempo todo. Bom, eu queria que você analisasse o ponto de vista do Popper, da falseabilidade, que a ciência está sempre sujeita à falseabilidade e nada é total, né? Nada, a própria ciência e talvez a própria conscienciologia está sujeita à modificação. Agora, essa falseabilidade, que ela pode existir em tudo, como que você analisa isso a partir do próprio Popper? Eu acho que isso aí é vamos dizer, um grande trunfo para a pessoa chegar a uma verdade relativa, que eu chamo a ver ponto. Então é ela lembrar que tudo que ela sabe é instável. Ela não pode confiar numa segurança eterna em nada. Ela está em evolução. Tudo que ela conhece, tudo que é seguro hoje, amanhã não vai ser. Isso é inevitável. Então acabou. Agora o processo nosso é arranjar um jeito de não sofrer com a instabilidade. Então, você está na instabilidade, mas não pode sofrer. Então você tem que arranjar alguma coisa para servir de continente, para você não ficar nas águas flutuantes lá, a superfície flutuante. Então, a verdade relativa de ponta nossa é isso. Por exemplo, a ilha de consciencialidade que eu falo que é a Cognópolis, é um local de segurança, é um ponto de arrimo. Enfim, a hora que a onda te manda e que você segura na pedra. É a pedra que você pode segurar e vir para a terra firma, ou terra firme, que é a mesma coisa. Você está entendendo? Lá tinha a terra firma. Essa sujeição à refutação é da própria Verpon, está sujeita a isso. Né? Mas ela te dá relativamente uma segurança. E ela dá a segurança de que modo? Através da cosvisão. A hora que você começa a ter uma visão maior, a partir daqueles conceitos, você tem uma visão maior do seu, vamos dizer, da landscape. Você está entendendo? Da paisagem, do contextão, aquele contexto maior.
Agora, esse falseamento da impressão que ele existe mais no intrafísico, extrafisicamente, nas dimensões não, isso existe mais sempre. evoluídas, Isso existe sempre. Agora, extrafisicamente tem uma coisa, a gente ajuda, que é a pessoa que tem a recuperação de cons, então ela pensa com uma maior maturidade, ela então pode avaliar melhor a extensão do confiável e do desconfiável. Entende? Conosco aqui já é diferente. Agora você veja, o que eu fiz? A hora que eu pego a enciclopédia e quero fazer um negócio chamado enciclopédia. Enciclopédia é quando se explica tudo. E eu quero fazer uma enciclopédia apostilhada, o que eu fiz? Eu peguei o textão e estou fazendo testículo. Testículo não é o testículo de homem, não. É o pequeno texto. É o testículo. Agora veja, então o que é que isso aqui? É um hormônio absoluto e permanente. Através do apostilamento, eu estou dando os testículos para todo mundo. Em vez de ter testão. Testão é quando a pessoa bate a testa no lugar, são aqueles italianos que arrombam a testa de aço, ou arrombam com a testa a porta de aço. Vocês já viram aquilo no cinema, né? Os caras que batem a cabeça. Aqueles são os testões. Agora, eu uso o testículo. Entendeu? Por incrível que pareça, isso tudo está dentro dos conformes e da ordem natural das coisas. Não existe. Agora, o apostilamento é super machista, mas não tem machismo. Presta atenção. Agora, é só testículo. É o seguinte, existe a possibilidade de refutação de uma ver. Agora, para se refutar uma verpom, a pessoa precisa ter muito gabarito para psique, ser de um nível igual, por exemplo, a quem escreveu aquilo, porque não é assim. Agora o problema também não é esse. Igual assim. Para você fazer isso que o Karl Popper deseja, vai ter trabalho comigo. Não é fácil. Por quê? Porque o meu negócio é tudo na base do grão. Eu não jogo com a pedra inteira, eu jogo com o fragmento de cada pedra. Isso aí piora tudo. Uma coisa é você analisar um todo, outra coisa é você analisar as partículas do todo. Como é que fica? Isso aí cria problema para a pessoa. Você não vê que de vez em quando alguém fala, não, mas isso aqui é assim. Eu falo, não, você não olhou. Tem uma outra parte que fala isso, outro fala isso. Agora, muito maior que aquilo que ele viu a primeira vez. Agora, isso me ajuda a me defender. As sessões são as minhas defesas. Esse é o motivo que eu especifiquei. Cada verbete, no fim, ainda tem muitos que não são assim. Os primeiros eu não quis fazer assim, para não assustar o passarinho. Eu tinha que fazer uma coisa mais suave. Isso eu tenho que atualizar. Mas a média é o seguinte, tem que ter, no mínimo, 25 sessões e, no mínimo, 5 máximos. Com isso, já dá um equilíbrio, você está entendendo, de coerência e uma uniformidade do texto. Uma uniformidade estilística. Quer dizer, 25 sessões e 5 máximos. Agora, por exemplo, o de hoje, ele tem ao todo 43 e 8 máximos. A maioria tem mais. Mas o mínimo é esse. Agora, tem alguns que ainda falta eu fazer, os primeiros que eu dei aqui. Porque eu não queria trazer no início, tudo era devagarinho, com calma, tinha que explicar tudo. Porque senão, se eu começasse muito forte, eu não ia reunir vocês. Se você faz uma coisa que ela fica proibitiva para a média, você não tem a metade de aluno que você podia ter. Você está entendendo? Agora, hoje não. Hoje eu já posso falar que nós atendemos todas as camadas. Então, por exemplo, se eu falar aqui, forçar a barra em 75% da explicitação, já tem gente aí que vocês já estão seguindo isso bem. Agora, o melhor da história. Isso não quer dizer que eu seja melhor que a média dessa turma, não. Mas é que eu tenho a arma na mão.
Vocês estão entendendo, não? Eu tenho as ideias. Quem fez o bebê fui eu. Estou por cima, não adianta. Mas isso não quer dizer que eu seja superior. Mas na hora que vocês não têm arma nenhuma, eu estou com o metralhador na mão, não adianta falar comigo. Mas vocês estão entendendo, não? volta a questão da ser uma mini peça do maximecanismo. Existe todo um maxi. Agora, por que é, Aline, que eu faço questão de vocês participarem da enciclopédia? Para vocês ficar na minha posição. Vocês vão entender muito mais a enciclopédia com o tempo. Agora, se a gente aguentar a barra aqui do tertuliário mais uns 5 anos, vocês vão ver como é que vocês vão ficar. Eu vou começar esse ano, o negócio já está na bica. Eu vou já trazer 20 aí de vocês. Isso aí vai dar uma visão que vai sair da monovisão para a cognição inevitavelmente, não tem saída. Agora, aí então, eu posso torcer mais o pingo d'água. Por enquanto, eu só comecei pinguinho pequeno. Os grandes eu ainda não peguei. Tem que torcer o pingo d'água, tá? Dá nó em pingo d'água. Então, tem que torcer. Agora, o negócio é fazer uma corrente com o pingo d'água. Esse aqui é o caminho. A última coisa só. Essa questão, por exemplo, do Verpon, de coisas da... De quê? Verpon. Sim. Na escala evolutiva, uma consciência, quanto mais evoluída, vai ser evoluciólogo, ele vai, isso mesmo que existe aí, ele vai ter condições de interpretar mas ele tem os bastidores maiores que o nosso. Então, a Verpon para ele tem muito mais expressão. Mas ele... Você está entendendo? Ele vê em outras dimensões que nós não vemos. Ele vê muito mais. Muito mais. Então, agora veja, você vai falar consciência. Consciência é uma coisa só, em qualquer dimensão, qualquer um, desde a consciência livre até o vírus, tem que pensar em consciência. Então a consciência para mim é uma coisa, para o vírus é outra, para a consciência livre é outra. Agora, nós estamos caminhando para ampliar esse conceito. A conscienciologia, então, ela pega aí é que ela é importante. Entende? Agora, uma pessoa vem e ela quer falsificar ou falsiabilizar o processo do Karl Popper com a hipótese da consciência que eu apresento. Ela vai ter que pensar, no mínimo, a partir do conscienciólogo. Vocês não acham? Mas ele tem que... Não tem jeito de ser mesmo que é isso. Eu estou dizendo, tem que ter... Por exemplo, até o teleguiado autocrítica, eu acho que a gente abate. Abater, que eu estou falando, quer dizer, você briga no mesmo nível. Mas agora, a partir do evoluciólogo, é que eu quero ver se começar a fazer a falsibilidade aí. É muito mais difícil. Mas muita coisa vem de evoluciólogo aqui também. Agora, outra coisa também séria. Nesse nível que nós estamos, como nós levamos o processo para desarmar tudo, e o princípio da descrença exige que você, se for possível, não deixe pedra sobre pedra, então o que acontece? Nós já estamos, vamos dizer assim, virando avesso muita coisa até agora. E a tendência é aumentar mais virar do avesso, essa viragem do avesso. Chegando nisso, não vai ter burgumilho, não vai ter entranha, não vai ter nada in situ que você ainda não tocou. Vai ser muito mais difícil fazer a falsibilidade. Vocês estão entendendo? Então, conclusão. Eu estou levando assim meu pensamento para chegar à conclusão para vocês pensarem comigo o seguinte. Daqui a pouco, só vão poder fazer a falsibilidade com o parapsiquismo. Com o parapsiquismo. Sim, Sem ele, vai ser impossível fazer qualquer coisa dos argumentos que nós temos na conscienciologia. Entende? Uma outra coisa também. A hora que eu dou essas sessões, por exemplo, definição, fatologia, detalhismo, exemplologia e certos argumentos conforme o verbete e a própria remissiologia com o questionamento que eu faço, tudo isso aqui fecha uma porção de porta para a falsibilidade. Você está entendendo? Porque fica muito mais difícil.
A pessoa tem que superar isso tudo para ela arranjar. Vocês não veem de vez em quando as perguntas que o povo faz, de fora, daqui, que para vocês, por exemplo, estar habituado, é fácil de responder, né? Mas não, esse ainda está muito... Começou agora. Não é isso? Mas, por exemplo, nós vamos ter que enfrentar gente que tenha mais cabeça, que estudou mais. Mas, a hora que eles chegarem aqui para dar força, vai ter que mexer com o parapsiquismo, não vai ter jeito. Senão toda a falsibilidade vai ficar na superfície, não resolve. Que é isso que eu falo, o problema, as duas coisas seríssimas que tem nisso, dentro do parapsiquismo. A sua consciência instantânea e a multidimensionalidade. Então, a consciência instantânea na multidimensionalidade. Isso aí torra tudo. Que uma pessoa, por exemplo, que tem um conhecimento enorme, vamos supor, um PhD aí, que tem todos os processos em 3 áreas de conhecimento, ele tem pós-graduação e doutoramento. Não vai adiantar nada perante o que nós estamos escrevendo. E eu tenho enfrentado isso há muitos anos, com a opção de gente que é doutorado. Mas eu acho... Vocês já viram aqui, ultimamente tem passado alguns filósofos, filósofos de literatura, filósofo de política, filósofo de direito, filósofo de administração. Tem um monte desses passado por aqui. A contribuição que eles trouxeram é ótima, muito rica. Mas eu pergunto para você, do ponto de vista da gasolina azul que nós precisamos, quem é que trouxe? É muito pouco. Então, conclusão, a falsibilidade é mínima. Só última coisa, ele teria que ser o mesmo nível de nível evolutivo, no mínimo igual a você ou acima, sei lá, para ele não, ou não. É igual a mim não. Eu não sirvo para isso não. O problema melhor para você ver é o nível médio dos verbetes. Principalmente nessas sessões que eu acabei de falar agora há pouco. Se a pessoa não ultrapassar isso aí, não adianta nada. Então, por exemplo, não adianta vir discutir com a gente sobre definição. Essa não cola. Isso é semântica. Não adianta vir discutir para arranjar coisa aqui, uma nuance qualquer na fatologia. Vocês já viram isso acontecer aqui com gente que vem de fora. Observe. Vocês vão ver acontecer mais daqui para frente. Cada vez mais vai acontecer. Agora, a mesma coisa o detalhismo. Você veja o detalhismo da turma mesmo daqui, de vez em quando, quer criar problema que fica só na superfície semântica, ou prosódica, ou fonética, ou apenas de, vamos dizer, redacional. Isso não adianta. Não é por aí. Eu quero ver é a essência da coisa com a irradiação das consequências. Vamos ver o problema por aí. Você está entendendo, né? É por isso que eu falo. E é por isso que vem aquelas conversas todas do problema. Quem é que está recebendo os intermissivistas? Se vocês acharem alguém, fala aí para nós. Nós queremos ver. Estamos aqui, nós estamos na liça. Quer dizer, estamos no campo de batalha aberto. Quem quiser que venha. Mas vocês estão entendendo, né? Por que eu estou falando isso? Por causa do nível. Vocês vão ter que entender isso cada vez mais. Um que já está começando a entender isso aí é o Locho. O Locho está começando a ver devido ao processo da ProEx. Que a ProEx ampliou a cabeça dele com o processo. E a turma que está trabalhando lá. Os outros que estão começando por exemplo, a Luimara, devido ao problema da consciência. Outro que está vendo é o nosso amigo lá da reaprendência, o William. Esses amigos já estão começando a mexer. Eu vejo por causa do que é? Ah, chegou? Estamos online, viu, gente? Então, ele já pode responder imediatamente. Se falar alguma tolice aí, eles falam na hora, tá certo? Mas pode falar.
Pode haver essa falsidade objetal entre a distinção entre a projeção e o sonho? Também. Mas não é bem só isso, né? O problema que eu estou falando é uma coisa bem à toa. Por exemplo, os objetos falsos que tem na vida. Por exemplo, a peruca. É um processo objetal. A peruca é um negócio sério. Mas mais profundo ainda, por exemplo, quanto à interpretação hermenêutica da distinção entre o sonho e como se distingue a diferença? Às vezes isso eu falo lá no Projeciologia, a diferença entre sonho e projeção. E outra coisa, uma projeção pode ser detonada por um sonho. Você pode transformar um sonho, que é totalmente onirismo, numa projeção consciente real. Então isso tudo é fácil de ver. Agora, a falsidade objetal que eu chamo a atenção, que é o que interessa, é ver as coisas comuns do dia a dia, com as quais nós somos tapeados. Eu entendi, eu li o verbete todo. Mas aí eu pensei numa profundidade maior, porque muitas vezes a gente pensa que é uma projeção e não é, né? Não. Entendeu? Agora, aí, pior que tem é essa que a pessoa pensa que saiu de corpo mental e é apenas a imaginação dela. É só o processo aí dentro, atrás da testa. Ela não saiu coisa nenhuma. Entende? Obrigada. Tem muita coisa assim. Eu já fiz uma listagem disso. Eu não sei se o verbete já viu, acho que o verbete ainda não chegou aqui. Sobre essas falsas abordagens do processo parapsíquico. Professor, o próprio caso Dreyfus, ele não é relativo ao objeto, mas existe todo Não, na verdade é sobre objeto, sim. O cenário é todo Não, falso. se você for a rigor, é objeto, sim. É o seguinte, todos os indícios que eles pegaram foram falsos. Agora, a coisa mais falsa que tinha foi o papel que o cara usou para fazer a falsificação, que um tinha uma filigrana de um jeito e o outro tinha de outro. Qualquer um que olhasse, o papel não é o mesmo, não podia ter sido. E eles passaram por cima daquilo. Agora, onde é que entrou a falsidade? Foi a hora que os militares, você está entendendo, da artilharia, começaram a sufocar a verdade para defender o exército. Entendeu? Depois, o outro foi para defender o governo, defender a presidência, defender os juristas, defender, enfim, a França. Entendeu? Foi aí que o negócio começou a se prolongar cada vez mais. Você sabe, mentira, quando você mente uma vez, quase sempre você vai ser obrigado a mentir outra, se aquilo elastece, se aquilo se prolonga, se aquilo cresce. Se há um desenvolvimento da mentira, você tem que criar mais mentira para sustentar a mentira inicial. E aquele foi interesse de grupo, né? É. Porque não envolvia só interesse Não, o de uma processo era pessoa. totalmente corporativo. Agora, a base toda eram os militares. E outra coisa, eles arranjaram tudo quanto foi possível de J. Cristo, bode expiatório, falsos. Um monte de gente sofreu com isso. Gente que suicidou, gente que foi para a cadeia. Não foi só o Alfredo Dreyfus, não. Teve mais gente. Teve gente que suicidou. Tudo devido ao clamor público, a onda que criou. Agora, uma coisa muito estranha é o seguinte, se você for olhar, essa turma que estuda política e que vê processo de jurisprudência, principalmente problema de belicismo, quando toca na França, raramente mesmo hoje, eles não deixam de falar no caso Dreyfus. Não tem jeito. Aquilo criou um estigma de uma tal maneira dentro da sociedade, que é um exemplo, criou jurisprudência. E outra coisa, houve uma irradiação em todos os setores e instâncias da sociedade humana lá. Agora, mostrou como é que a França era furada. Negócio terrível. Agora, para nós, na nossa época, agora, no século XXI, terceiro milênio aqui, o caso Dreyfus é muito importante para situar você no espaço e no tempo. Então você vai ver que muita coisa que você pensa que é da nossa época é coisa nenhuma. Há mais de 100 anos já existia tudo isso.
Ou fica pensando que isso é novidade, não é nada. Então, devido ao problema da globalização, eles pensam, a maioria disso que está acontecendo na globalização está ocorrendo agora em proporção maior, mas que já ocorria antes, há mais de 100 anos, já ocorria. Agora já havia há muito tempo. Agora, o caso deles, devido ao problema da riqueza de detalhes, principalmente detalhes da ilicitude, os marginais, você está entendendo? Os anticosmoéticos, eles expõem a situação de uma maneira que é soco na cara, não tem saída. Não tem jeito. Agora, não dá para discutir o caso deles com quem não estudou bem. Se a pessoa leu aquilo superficialmente, não adianta que ela vai só falar besteira, que é muito detalhe. Não é fácil. Foi por isso que só agora, eu acho, que fora da França já tem material para a gente entender o caso deles. Que é antes só lá. Se você fosse fazer pesquisa nas repartições da França, você está entendendo? Agora, hoje não. Devido aos próprios franceses e gente de fora que andou estudando, escrever de uma tal maneira, com detalhes de tal maneira, com uma paciência de tal maneira, que você já pode agora ferir o negócio. Outra coisa, em matéria de história, todo mundo sabe que precisa de 50 anos para a pessoa ter segurança daquilo que ela afirma. No caso Graves, 50 anos não adiantou, porque ele durou praticamente isso. Você veja, começou lá com o Alfredo, tá? Mais ou menos em 1894. Ele morreu em 1935. Enquanto ele viveu, o negócio funcionou. Se você olhar isso, aí tem 41 anos. Então, praticamente, o caso dele demorou 50 anos. Então, teria que contar, a partir de 1935, colocar você 50 anos. Então, dá 1985 para você começar a pensar que o negócio é sério. Então, só depois disso é que começaram a aparecer as coisas que você pode entender. Agora a gente já tem uma ideia. Isso aí serve como vacina, trazer essa história... Serve como vacina, mas não é isso. Serve para você estudar sociologia, politicologia, a convivência, a corporificação, as instituições humanas, os países, os governos, a politicologia. É um monte de país que entrou nessa. Não foi só a França. Da questão da situação dele holocármica, né? E da questão do próprio grupo em relação a ele, na volta dele. Como é que o senhor pode... Não, mas isso aí teve altos e baixos. Você teria que estudar tudo para ver. É muita marcha contra marcha. Foi, voltou. Tem que pegar isso, apelado para aquilo, apelado para aquilo. Agora, se há de ver, é o problema da chicanice. Quer dizer, as chicanas de direito que eles arranjaram. Por exemplo, eu já falei isso, um cara que vai ser um grande advogado, ele não pode ficar sem estudar o affaire Dreyfus. Eu já falava isso, já era conversa da gente lá na Faculdade de Direito, na década de 50, pra você ter uma ideia. Já tinha gente que já falava isso. Para, por exemplo, um grande advogado que queira defender essas causas mais sérias de instituições políticas, etc. Tal, ou se não, por exemplo, um grande promotor público que queira defender coisas que diz respeito ao Estado, mas de alto nível, ele tem que ter estudado um pouco o caso dele, porque é uma coisa original, inédita, nunca se chegou àqueles detalhes de tanta sujeira junta. Entende? Eu, para mim, por exemplo, muita gente foi estudar o caso dos nazistas, que é o caso deles, você tem que lembrar, a Primeira Guerra esteve no meio do processo. Você está entendendo? A Primeira Guerra. A Segunda Guerra já foi depois. Agora, muita gente lembrou do caso deles para poder estudar nazista, essa coisa toda. O quê? Os fascistas. Na China. Não, na China também. Mas todo pegou isso. Professor. Agora, tem gente que está chamando o Chaves de Mussolini, vocês sabem, né? Ele está usando todas as técnicas fascistas do Mussolini.
Agora está criando problema lá. O Mussolini, você sabe como é que ele terminou, né? De cabeça para baixo, pelado e pendurado. Não posso. Professor, página 33 em numerologia. O senhor fez 2 sequências. Eu fiz 2 sequências para chatear você, né? Pois é, uma o senhor pegou a literação. Foi. E depois... E a outra eu peguei... Um barco, né? A outra eu peguei o artifício. Por quê? Para dar uma ideia mais clara da situação. A primeira, nas aliterações, eu peguei um problema muito assim, de forma. Na segunda, eu já peguei de conteúdo. Presta atenção. Aí tem a forma, primeiro. Você está sugerindo que eu comece a tentar fazer isso? É lógico. Estou te chateando. Estou te dando uma dica que você pode fazer, conforme o caso, desse jeito. Você ainda não fez. Então, veja, é uma numerologia dupla, mas eu te pergunto, é lógico, tem racionalidade? É pertinente? Presta atenção, a primeira é forma, a segunda é conteúdo. Rosa, você examinou a numerologia? Agora veja, eu vou ler para vocês. A numerologia. Primeiro, a forma. Aliterações. As falsificações. As farsas. As fábulas. Os factórios. As falácias. As fabulações. As fabricações. Tudo parece igual, mas não é. Todos começam com FA. Enfim, é a Fafá. A Fafá está aí hoje? Não? Ah, está aqui. Você está sendo mentido? Eu vou procurar você. Mas olha, é a Fafá. Isso é a literação. Agora vamos nos conteúdos. Os artifícios estéticos, os artifícios emocionais, os artifícios lúdicos, os artifícios decorativos, os artifícios cenográficos, os artifícios ilusionísticos, os artifícios manipulativos. É aquilo que nós estávamos falando do ponto de vista dos objetos. Aqui é o artifício. Não tem só razão de ser? Outra coisa, não tem nada que dê uma cor com o outro. No entanto, só tem. Você entendeu, né? Isso é numerologia dupla. Eu estou mostrando, são os recursos que nós temos. Tem muito recurso desse meu aqui, que você pode multiplicar. Eu ainda não fiz isso. Aqui eu estou dando um exemplo. Agora, com o tempo, se eu tivesse tempo, eu ia fazer aquilo que eu fiz lá, os 10 meses de fazer revisão. Aí eu ia só enxertar coisas a mais desse critério. Pode ser que daqui a uns anos eu faça isso. Então eu faço, não, o ano que vem eu só vou enriquecer esse critério de macetes, desse tipo. Tem um monte. Agora, isso exige tempo, você tem que pensar. Você não pode, porque isso aí é tirar a minhoca do cimento, dá trabalho, não é fácil. Professor Val? Entende? Limpar o cimento ou lavar o cimento é fácil. Tirar a minhoca da terra também é fácil. Agora, tirar a minhoca do cimento já começa a ficar difícil. Professor Val? Sim. Que no B. Ah, no B? O que é esse cigarro de madeira aqui, que eu nunca ouvi falar? Cigarro de madeira na taxologia. Taxologia? É, o número 8 da enumeração. Cigarro de madeira. Esse aí eu nunca vi, como é que é isso? Ah, seria bom você ver agora na internet o que é que significa. Né? Eu acho que seria bom eu nem falar nisso. O que é? É o fingimento da pessoa. Ele arranja. Existe também aquele cigarro de chocolate. Eles davam isso até para criança. Depois foi proibido, porque fazia a criança cair no tabagismo. Mas então o cigarro de madeira é a pessoa que tem um cigarro só pro forma. Mas isso tem várias classificações. É bom ver o que a internet está fazendo. Você já viu aquele dos Estados Unidos que eles fizeram com eletrônico? Sim. Que ele produz o cheiro, tudo, né? É. Outra coisa, Valdo, aqui não seria tema central nosográfico? Nesse tema aqui, se é falsidade? Não, o problema é neutro. Porque às vezes você faz um fingimento para ajudar um doente. Você não pode dizer que aquilo seja nosográfico. Não é isso? Outra coisa, o meu avô, aquele caso do meu avô morreu com 95 anos.
Quando ele chegou lá pelos 90, 90 e pouco, ele não podia comer tocinho que ele tinha comido a vida inteira. Então, o que a minha mãe fazia? Cortava a batata inglesa tipo tocinho e colocava ela molinho. Então, ele falava, então, como é que está, papai? Ela perguntava para ele, como é que está? Ah, o tocinho está ótimo. E comia aquilo muito bem. Quer dizer, é o processo, então, a batata no lugar do tocinho. Isso, ela fez isso há alguns anos. Ele comia tocinho todo dia, mas era batata. Perdendo, divino problema, porque ele já estava já com o início, Alzheimer, tudo. Professor Waldo, você pensou na questão aqui dessa classificação, porque a rigor não existe tema neutro, eu entendo o que você quer colocar, né? Não, o tema neutro sempre tem. Mas não Por existe. exemplo, você fazer a tapiação aí do meu avô é a parte positiva. Isso é praticamente homeostático. Por quê? É sadio, é terapêutico, você está ajudando. Agora, eu posso chegar para vocês e fazer, em vez de tocinho, de porco, arranjar um outro tipo de tocinho qualquer. E aí estou tapiando, estou vendendo como sendo um dito. Tem muito disso. Agora, lá no Projeciologia, você não usa tema neutro nas classificações, né? Não. Você usa ambivalente. Você chegou a pensar... Não, mas ambivalente é porque não é eu que uso isso aí. Todo mundo sabe que é fenômeno ambivalente. Ele não é neutro, ele é ambivalente. Mas não seria mais adequado usar a ambivalência do que a neutralidade? Não. O neutro é que é bom porque faz a pessoa pensar. Eu pensei isso demais. Não tem saída para isso ali. Agora, isso, nosográfico. Por exemplo, eu não coloquei uma coisa, por exemplo, assim, patológico. Não. Eu arranjei a palavra nosográfico. Por que é que eu não coloquei nosológico? Tudo eu estudei. É nosográfico. Porque o meu negócio tudo, eu estou grafando, é coisa registrada. Então é melhor o nosográfico. Então ele é homeostático. Ele também é muito sério. Então ele é neutro quanto à análise, mas na realidade não é neutro. Né? Não, depende. Aí depende. Pois é, ele não é ambivalente, mas ele é neutro. Você está vendo como é que é difícil o negócio? Olha lá, só a pergunta dele já mostra o nível que nós estamos aqui. Ó. Isso aí não é qualquer um que vai pensar do jeito que eu estou pensando, já avançou. Mas não dá para mudar nada. Eu pensei antes. Até agora isso aí não tem para mudar. Não dá. Professor, eu queria entender os cenários extrafísicos nessa questão da falsidade. Então, os amparadores criam cenários para mas os cenários são adequar todos, isso tudo é ilusório. sim, Né? os psicodramas para fazer com que as tem pessoas mais, vivam ilusão. aquela realidade Agora, ilusória para tem entender. cinematográfica, tudo isso é isso. Sim. Falaram que agora esse Avatar é só isso, né? Do início ao fim. Estou querendo assistir, o pessoal falou bem. Eu não vi o filme, nem queria ver, porque eu não estou vendo mais nada que seja só de trucagem. Muita coisa que é só ficção científica, eu não aguento mais. Mas agora eu estou até com vontade de ver esse Avatar para ver, porque se falar que é só isso o tempo todo. Uhum. E parece que ele é o mesmo cara do Titanic e já ganhou, né? O processo já ultrapassou. Já ultrapassou. Eu queria entender o objetivo. Então, o objetivo seria o resgate daquela consciência que não sabe que dessomou. Para ela conseguir entender dentro da realidade, para depois, aos poucos, ir se dando conta que ela está dessomada. É muito difícil você mostrar. Presta atenção. Por que você ressoma? Já pensou? Não é só você. De certa forma, é uma falsidade. O Armando, a Rosa, o Max, a Dulce, o João. Por que nós ressomamos? Agora vou te dar a síntese disso. Ou você vai dar o contra em mim, ou vai ser a favor, ou você vai estudar. Nós ressomamos porque nós somos tapiação. Que sério? Se falasse as nossas verdades todas, você não ia evoluir mais nada, não ia progredir, não ia fazer força. Seu auto-esforço não ia funcionar. Então nós temos que ter tapiação. É uma pseudo-realidade. Uma das maiores tapiações que nós temos na vida humana, qual é? Sexo.
Sua consciência não tem sexo. Então, por exemplo, das maiores bobagens que tem é a pessoa que desvia o sexo. Sim. Homossexual, lésbico, mudança de gênero. Forçando a barra. Isso é uma besteira. Que é uma besteira em cima da outra. Porque em si, o sexo é uma besteira. Acapite? Sim. Eu estava olhando lá no... É sério. Lá no shopping. Tem lá um local lá, na Praça da Alimentação, que estão vendendo os negócios italianos, que é Acapite. É Capite? Olha lá, o Capite. Eu vi essa semana lá. É coisa nova que apareceu. Quando o senhor acha que a consciência já aguentaria a realidade nua e crua? Em que nível de escala evolutiva? Eu penso que é na base do evoluciólogo. Ah, ok. O evoluciólogo já aguenta bem, porque ele já conhece demais o que é que ele já fez de erros e de acertos, já procurou equilibrar para ficar mais ou menos com a consciência tranquila, e aí ele despeja o olhar dele em cima de nós todos. Então aí ele já tem força. Já ressoma consciente da realidade. O mais nós ainda estamos, cada rolo, cada buraco, cada deficiência enorme ainda. Por isso que eu acho que é com ele que começa a estudar para deixar de ressomar. Mas é só o serenão que consegue isso. Professor. Veja se tem lógica, é isso que eu te falei, não vai no meu bico. Aqui no B. O senhor tinha falado que a intelectualidade é uma cachaça, né? Mas muitos de nós não entramos nisso porque a gente exige mais da gente. O jogo intelectual é o mais absorvente, o mais envolvente, o mais sedutor. Por que às vezes o cientista convencional, porque ele quando pode ver lógica na multidimensionalidade, estuda... Sim, assim, mas eles pegam uma porção de coisa para brincar, brincadeirinha, cozinhadinho. Vai exigir demais dele se ele começar a pesquisar? A matemática da Rosa, com as coisas todas. É tudo processo de enigmística. Eles gostam de fazer charada, equações, esse negócio todo. Isso tudo é tapiação. Nós não precisamos disso. Outra coisa, olha a filosofia do Avindari e da turma dele. Tudo também desse jeito. Ali você vai ver a ciência convencional e a filosofia, tudo querendo tapiar a gente. Mas se ele existe... Olha só isso que eu estava contando aí, o caso do Adorno lá, da dialética negativa dele. É incrível como é que a pessoa tem a disfarçatez e a coragem de escrever um livro daquele. Dá pena. E outra coisa, uma grande personalidade, todo mundo dá pena. Bom, agora veja, enigma é justamente isso. O enigmista, ele faz o enigma para ninguém descobrir o que é. Quanto mais difícil, melhor. Então, ele está escrevendo de tal maneira, as bobagens dele lá, misturando tudo para ninguém descobrir o que é. A ciência é a mesma coisa. Tem um monte deles assim. Enfim, fale bem enrolado, que assim ninguém vai te entender, todo mundo vai bancar a coruja. Não, ele é sério. Mas é porque não entendeu nada. Mas por que em algum momento isso, ele não vence, por exemplo, ele não se instiga para estudar uma coisa mais profunda, já que ele já tem esse vício pela intelectualidade, ao invés de parar aí? Ele não faz isso porque ele não vai ser abençoado pela população, pela média. A pessoa quer fazer média. Quem entra na universidade e fica lá dentro e permanece muito tempo, é porque ele gosta da média. Ali é um processo de fazer média. Eles fazem média com todo mundo, eles fazem com ele. Então, é uma lavação de cera e de dinheiro e disso e daquilo, tudo uns com os outros. É o problema da vida. Isso é a nossa sociedade patológica. Mas você acha que o número grande ainda de cientistas convencionais vê lógica, mas simplesmente não aceita por isso? Agora veja, tudo é um problema. Você tem que ser muito citado. Quanto mais citado, melhor. Agora, eles inventaram uma opção de rolo para isso. Um deles, por exemplo, 8 pessoas estudar esse assunto, essas 8 pessoas vão estudar aquilo, o outro vai estudar aquilo. Mas só um estuda cada um. Depois os 8 aparecem nos 8 trabalhos. Então, é o processo de ajuntar as coisas para aparecer mais. Porque ou publica ou morre.
Isso tudo está errado. Agora, veja, é assim que se consegue subsídios, o dinheiro para fazer pesquisa. É assim que mantém os catedráticos, os PhDeuses e PhDeusas. Agora, veja, muita gente bem intencionada no meio desse povo. Tem muita gente boa, bem intencionada. Está fazendo o que pode. Mas agora, estão fazendo o que pode, mas cheio de lama aqui, quebrada ali, nunca são totalmente perfeitos, porque estão lá dentro. Ali tem que fazer concessão, não tem jeito. Agora, eu, por exemplo, querendo estudar conscienciologia, vi aquilo tudo. Permaneci dentro do processo da ciência convencional uns 18 anos. Só eu morando dentro de um texto desse, que virou depois uma universidade, foram 14 anos lá dentro. Eu aprendi muito. É como se eu fosse o Jonas que foi para a barriga da baleia, o intestino da baleia, o estômago da baleia. Eu estava no intestino da universidade. E você pensar e ouvir sujeiras, maracutaias, gente tentando passar a perna em todo mundo, o outro tapeando de todo jeito, gente que te insultava sem nenhum motivo, o outro que criava uma infâmia, tudo isso eu li. Foi assim, isso não dá. Eu tenho que correr por fora. O meu show ou a minha carreira tem que ser uma carreira solo. Junto com os amparadores. Então eu não sou solo, porque eu tenho uma equipe. Eu participo da equipe. Isso é que eu chamo de maxi-mecanismo. Foi aí que eu comecei a pensar o processo de mini-peça e maxi-mecanismo. Nossa, quantos anos? Quando eu resolvi sair, eu tinha 30 anos, 30 e poucos anos. Depois disso, já vão para 40 anos aí. Mais de 40 anos. Eu estou pesquisando a situação. Agora, o que eu vejo é o seguinte. Na Terra, que é o processo da falsidade objetal por todo lado, você não pode mesmo esperar que tudo aqui seja explícito, que seja transparente, que tenha glasnost, que não haja falsidade. Tudo é uma mentiraria danada. O cara me perguntou, o que você acha da Terra? Eu falei assim, Terra que nós vivemos? Eu disse, sim, essa Terra tão linda. Eu falei assim, aqui é Mentirolândia. O cara vira e fala para mim assim, mas veja, Paulo, que paisagem linda. Olha aquele bosque que está lá. Vai lá. Lá tem tamanduá. Vai conversar com o tamanduá. Vai ver o que ele faz. Professor, voltando a esse ponto dos trabalhos, um dos índices mais importantes na academia é esse índice de citação. É lógico. Isso é internacional. É lógico. Então, aqueles que agora, tem uma outra bobagem que eles criaram agora. Eles ganham grandes projetos. E agora o curriculate da CAPES, ele colocou assim, separado dos outros doutores, esses que são os grandes agora, citados. Existe uma outra coisa burra nessa história que prejudica os autores. Isso eu descobri agora recente, que não era assim não. Mas agora parece que já determinaram isso na universidade. Que é o seguinte, a pessoa, quando vai publicar qualquer artigo, qualquer trabalho gráfico, escrito, de redação, seja junta, separada, de modo que for, ela tem que colocar o nome inteiro dela, se for na universidade, senão eles não publicam. Então, por exemplo, isso é um erro, porque as pessoas mais vivas sabem que o nome, ele fixa melhor quando são só 2 nomes. Como a maioria do povo quer ser ainda da monarquia, coloca às vezes 5 nomes. Ninguém guarda aquela pessoa. Como é que é o seu nome? Maria Filomena de Albuquerque Silva Couto. Ninguém vai guardar nada disso. Agora veja, eu comecei a falar isso, agora eu vi pelo negócio da Graça. A Graça, quando publicou o livro aqui conosco, da hiperatividade eficaz, tá, Graça Razeira. Eu mesmo falei com ela, tiro esse Maria que é besteira. Põe Graça Razeira. Agora ela foi publicar o negócio oficialmente, que é a defesa de tese dela, de mestrado,
Tinha que colocar Maria das Graças Razeira, porque senão a universidade não pode publicar. Isso é uma burrice. Estão diminuindo os valores que eles têm na universidade, que a pessoa não vai ficar tão conhecida. A coisa é tão séria que os franceses que começaram a estudar isso muito, começaram, em vez de colocar 2 nomes, colocar um nome só. Então, por exemplo, apareceu aquela Céline, apareceu um outro autor chamado Alexandrion, que era um nome só. Agora, um nome só é muito difícil por causa do processo. Nós temos 6 milhões de pessoas. Como é que vai ficar um nome só isolado? Não é isso? Só se arranjar. Turubufu, um nome só, né? Forofofó, um outro nome. É Fififi, ou Xixixi. Entende? Aí fica aí só. Um nome só na ciência? Hein? Ou na literatura? Ou na literatura? Não, isso aparece que é por todo lado. Tem que colocar o nome inteiro. Em várias universidades já estão exigindo isso. Quer dizer, isso é regressismo. A pessoa tem que ter liberdade de colocar o nome que ela queira. Isso é o chamado nome de plume. O nome de plume. Tem vários nomes para isso, em francês, em inglês, tudo quanto é jeito. Quer dizer, o nome da palavra, o nome de escrever. E nome de guerra também. O nome de guerra do autor. Professor, nome de guerra também. Pois é, o nome de guerra do autor. Agora, o nome em francês é nome de plume. Quer dizer, acabou tudo. Bobagem. Isso é regressismo. Agora veja, deve ser gente que tinha nome muito grande que começou a defender. Igual aquele cara lá do Rio Grande do Sul que falou, esse negócio de nome atrapalhado, um que interfere no outro, a gente tem que esquecer isso. Você está entendendo? E ele é doutor também em literatura, mas ele tinha dificuldade para isso, começou a defender o negócio e aquilo alastrou. Então sempre começa com uma pessoa que é marginal, lá dentro, um pior do que os outros. É assim que começa. Não, porque você não pode falar, ele não acha que tem nenhum processo alterado. Então você pode falar todos esses nomes atrapalhados que tem por aí. Desde via de regra, até por razões outras, e etc. Para não falar outras coisas. Professor Letra Quem B. quiser é só ler meu manual de redação da Conscienciologia, que tem tudo lá. Professor Agora, Letra é uma B. pena, né? Tudo isso. Agora, veja, para mim, vai ter a lei do retorno. Vai chegar um dia que vão fazer uma abaixo-assinado, vão começar a brigar, vão ter coisas, essas coisas vão voltar. O povo vai dar valor. O pior da história é que quem escolhe o nome não é a pessoa, são os pais. Então isso sempre vai ter problema. Né? Devia o pai ou a mãe encontrar com o cara, antes dele ressomar, perguntando qual o nome que você quer ter. Isso é que seria o certo. Letra B, professor. Na tentativa de compreender alguns fenômenos, as pessoas criam teorias que às vezes acabam morrendo, né? Esse seria o caso da psicanálise, por exemplo, ou da ergonomia do Reich? Se encaixar numa falsidade não, objetal? Estão fazendo força, a intenção deles é boa. Há muitas hipóteses disso, tudo 100%. Mas agora o problema é que o conjunto não aguenta muito tempo. O conjunto acaba indo para o espaço. É o caso da psicanálise agora. A última é a transpessoal também, que foi para o espaço. Há um processo, não tem jeito. Agora, isso é de modo geral. Olha o comunismo. O comunismo, como é que ficou insustentável? E lá dentro, aonde nasceu mesmo, o negócio começou mais na Rússia. Chegou um ponto que ficou insustentável, não dava. Eles não aguentavam mais. Você está entendendo? Está acontecendo com a psicanálise. E outra coisa, o comunismo caiu praticamente, se a gente for estudar, devido ao processo da economia. O problema é da economia. Que o povo começou a ficar mais pobre, piorou tudo, que eles não souberam fazer devido às maracutaias, é muita máfia. A Rússia é o campo da máfia, né? A mafia. Tudo nasceu lá. Então... também tinha um desrespeito à individualidade, né? A massificação. É todo mundo igual? Não, isso até que é bom. Esse negócio de todo mundo igual, em matéria de direito, está tudo correto.
O socialismo e o próprio comunismo, a ideia em si, básica, é a democracia pura. Agora, nós não podemos mais falar em comunismo, está tão prostituído que não adianta mais nada, a palavra está suja, não vai. Agora, por exemplo, socialismo, ainda tem uma coisa ou outra que a pessoa ainda pode falar. É por isso que eu me bato aqui sobre democracia pura, que é a mesma do Vasconcelos lá. É o melhor que tem. Que o resto, isso é aquilo que nós chamamos de tesauro. Tesauro é o seguinte, em vez de você ter um vocabulário, ou um glossário, ou um dicionário daquela, vamos dizer, modalidade de pesquisa, daquela linha de conhecimento, daquela cognição, você vai fazer o tesauro, que são as palavras que você deve usar hoje, são as melhores, mais adequadas para o povo entender o que você está falando naquele assunto. Isso aqui é o tesauro da área. Nós temos o tesauro da Conscienciologia, há muito tempo a gente já tinha feito isso. Eu fiz da projeciologia, é que a gente não publicou muita coisa, porque eu estou em andamento, não adiantava. Isso é igualzinho aquele caso do catálogo que eu fiz dos quadrinhos do Brasil. Eu não publiquei, porque para colocar o catálogo tinha que colocar o preço. Com a inflação que havia no Brasil, eu publicava num dia, no outro dia tinha que mudar os preços. Como é que ficava? Não adiantava. Tinha Então, piada. Eu desisti, nunca publiquei. Isso foi na década de 70, 1976. Uma vez eu vi uma piada nesse sentido, que a pessoa dizia, aproveite, de 5 por 10. Ou é por 10? Não, daqui a pouco vai estar 15. Não, o problema todo é isso. Na Alemanha, a pessoa saía para comprar leite. Levava um carrinho cheio de dinheiro. A hora que chegava lá, não dava para comprar o litro de leite, tinha que comprar só meio litro. Só o espaço que ela tinha, entre o tempo que ela saía de casa para chegar até lá, a inflação tinha comido a metade daquele dinheiro que tinha no carro dela. Agora veja, um carro enorme, cheio de dinheiro. O negócio não é fácil. Para a gente examinar isso, é só ver as notas de milhões que haviam na Alemanha. Isso é impressionante. Selos. Uma loucura aquilo. De modo que esse negócio de inflação é uma coisa terrível. É muito mais do que o povo fala por aí. Por isso que eles falam o dragão da inflação. O que adianta você ter um montão de dinheiro? Dinheiro quem fez é o homem. Você não come dinheiro, você não come cédula de 100 reais, você não come a moeda de R$1. Não dá. Agora você tem que trocar aquilo por uma comida. Os caras, então, tinham aquele monte, aquela montanha de dinheiro, e ninguém queria dar um pão por troca daquilo. É terrível pensar nisso. Então, o problema de dinheiro é sério. Agora, o comunismo, muita coisa morreu por causa disso. Deu para trás. E o pior da história não é isso. Por exemplo, mesmo depois da guerra, quando os russos pegaram lá e criaram aquele monte de satélites, os satélites deles estavam pior que a turma aí do Ocidente trabalhando com aquilo. Aquilo também me liquidou com isso. Depois ficou faltando só o muro de Berlim. Enquanto o muro se sustentou, estava tapeando, porque aquilo estava fechado. A hora que abriu, piorou mais. Aí que viu todo mundo e acabou com o negócio. Agora hoje, esse povo fica falando em comunismo. Tem paciência. A mesma coisa, esse povo que fica defendendo só a psicanálise. Tem paciência. Já não é mais hora para isso. Chega. Agora, nós temos que ler para a gente definir essas coisas e não perder tempo com essas áreas ultrapassadas. A gente precisa saber tudo isso, conhecer, mas não colocar todas as fichas nesse número. Você está entendendo? O jogo é mais complexo. Senão a gente vive perdendo o tempo todo. Você está sempre como perdedor. É aquilo que o americano chama de loser. Nós não podemos ser loser. A gente tem que estar de olho aberto, aceso, para, de vez em quando, pelo menos ganhar algumas. Já não ganha todas, mas uma ou outra precisa ganhar, porque senão como é que é? Para perder todas? Fala. A ilusão de ótica, tipo estereograma, essas coisas assim. A falsidade não está no objeto que a gente vê, mas onde está a falsidade? Nós temos um verbete com isso. Sim. É uma listagem, vocês já viram. Mas onde está a falsidade aí? Ou não é falsidade, é a produção do aparelho visual? É a falsidade da ignorância. A ignorância. No estereograma? Escuta, o que é isso aqui, ó? Isso é estereoscópio, esse negócio, está apagando, acendendo aqui, ó. Isso é tapeação.
Agora, não é porque a gente já sabe o que é. É um processo de lei, está errado, eles estão tendo dificuldade para arrumar. Quem trabalhou com isso não é bem competente, a empresa que mexeu com isso. Não tem competência nenhuma. Você entendeu? Agora, nós temos que ver esse processo. Isso aí não é falsidade, é a realidade mal interpretada. Enfim, ignorância, desconhecimento. Não é produzido pelo... Apedetismo, analfabetismo, tudo é a mesma coisa. Então, eu queria fazer outra pergunta. Na 9ª linha da fatologia tem ambiguidade cósmica. Desse contexto aí da falsidade objetal, você podia ajudar a entender melhor? Ambiguidade cósmica. O problema é o seguinte, eu te digo, você acha que tem essa dimensão aqui, né? Você reconhece que tem, né? Agora você acha que tem outra? Agora, eu te pergunto, você acha que tem outras dimensões? Como é que fica isso? Agora, se você admite que tem essa dimensão e que tem outra, a ambiguidade já começou aí. Só com essas duas já é ambíguo. O que você está falando? Onde é que você está? Você quer falar de personalidade qual? É dessa dimensão ou da outra? Você quer falar de qual? Como é que é isso? Agora, o pior da história. Aí eu vi para você, mas não, mas existem outras dimensões. Eu quero falar na dimensão aonde a consciência livre se manifesta. Pronto, como é que fica? Olha a ambiguidade, como é que cresceu. Você pode estar falando uma coisa achando que está falando de uma dimensão e está falando de outra. Não está nada. Você está na superfície. Está nos 10% fora do iceberg. É só 10% que fica para fora, no máximo. E a gente que acha que é só 8%. Professor, eu queria que o senhor me ajudasse a entender como seria, dentro da questão da pseudo-realidade, o processo evolutivo se não existisse a questão da ressoma. Por exemplo, a pessoa não teria como fixar as mudanças... Não teria jeito de caminhar mais rápido e nem adquirir cognição, conhecimento. Então, ia ficar tudo do jeito que é que tem a turma da baratosfera. Pode passar lá 1 milênio, não cresceu nada, estagnou. Houve estacionamento daquilo, congelou. Então, em função do psicossoma... Então, o processo de ressomar é uma bênção. Querendo ou não tem jeito. É independente das religiões, não adianta nada. Isso é um processo técnico. É a ciência da evolução. E é essa ciência da evolução que eles querem forçar a barra, criar, falar no criacionismo em vez do evolucionismo. Sim. Mas o Darwin está certo, o criacionismo está errado. É besteira. Agora, você sabe, tem muita gente que nos Estados Unidos ainda defende que a Terra é chata. Né? Eles não acham que a Terra seja um globo, uma esfera. A Terra é chata. Quer dizer, são os chatos. Né? É Domingo no Discernimento, o filme foi sobre Leonardo da Vinci. E foi colocado para nós que ele é um dos 16 que renasceram na China. Daí, se você pudesse falar... Quem é que falou que ele renasceu na China? O China? César falou. É? O César Cordioli, na abertura do evento. É um dos que renasceram na China? O Leonardo da Vinci? Isso. Ah, sei. Não, uma vez me perguntavam, eu não sei, pode ser... eu falo a mesma coisa, não sei. Uma única coisa que eu falo para vocês, com o passar dos anos, eu cheguei à conclusão que daqueles 16 tem 4 que são evoluciólogos. Evoluciólogos. Agora, não me interessa quem foi na história, me interessa muito mais, não seria o mesmo, João, presta atenção. Para mim, é muito mais importante identificar um evoluciólogo do que qualquer dessas personalidades da história. Você não acha que é mais importante? O que você acha, Marcos? Quer trocar? Mas eu queria saber... Você tem alguma aí, eu troco com você. Te dou qualquer personalidade da história. Eu queria saber inclusive a sua. Entendeu? Eu queria saber o que ele fez de Da Vinci para chegar a evoluciólogo. Isso que era a minha dúvida, que eu gostaria de saber. Não, mas lá são 16. São 4 que são evoluciólogos. O Da Vinci pode ter aparecido lá no meio dos outros. Né? Por que não? Tem mais 12 para escolher. Mas mesmo que ele não seja... Mas daí ele já está próximo. Tem gente que não foi da gente que era mulher quando apareceu. Pelo menos só se foi na última vida.
Muito embora eles achem que o Da Vinci era meio esquisitinho, né? É tanto que a Gioconda, que é a Mona Lisa, eles acham que, tem gente que acha que pode ser a cara dele. Entende? A Mona Lisa, então, foi cópia dele mesmo. Entende? Mas E aquele sorriso, que qualquer lugar que você esteja, já está rindo para você. Aquilo lá fascina o povo já há não sei há quantas décadas. Mas você confirma que ele é um dos 16, não? Eu não confirmo Não confirma nada? Não. Quem sou eu, prima? Agora, ó, dentro de 100 anos, no máximo, você vai ficar sabendo de alguma coisa. Isso eu te garanto. Então, em 100 anos, nós vamos ficar sabendo disso com certeza. Tá certo? É a vida. Pode falar. E aqui em Fatologia, página 31, eu acho. E aqui é a 7ª linha. Eu queria que o senhor se relacionasse aqui a página 31. 30 o quê? É a Fatologia. 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 A inteligência artificial. Queria que o senhor relacionasse. Aonde está lá? 7ª linha. 7ª linha. De cima para baixo. Ele está doido para falar e não especifica nada. O que você quer falar agora? Pode falar agora. Certo. Por favor. Eu queria que o senhor relacionasse aqui a inteligência artificial com a inteligência artificial com a falsidade. A IA. O que você quer? Eu queria que o senhor relacionasse melhor, a inteligência artificial é fajuta. Não, mas ela é falsa. Por exemplo, ponto. Você quer ver uma coisa que é fajutérrima? É o computador. Eles falam que ele é o cérebro. É o computador, é o cérebro. Serve coisa nenhuma. Ele não foi criado por ele não tem ideia própria. O computador não tem ideia própria. É o robô, por exemplo. O robô, você quer robô? Uma falsidade objetal maior que o robô? Por exemplo, aqueles 2 robôs que eu vi, que eu já falei aqui, que foi a coisa que mais me impressionou nesse negócio de fajuto. Foi lá na Feira Mundial de New York, 1965. Então, uma das coisas que tinha era assim, um quadrado grandão, assim, ó, mais ou menos com as 200 pessoas, e que lá pelas tantas eles apertavam o negócio do jeito que eu aperto aqui, na minha plataforma, a plataforma toda girava e você passava para o outro lado. Então, aquele palco lá sumia e esse aqui aparecia. Agora, a hora que mudaram o palco para cá, na mesma hora, as cortinas se abriram, um homem começou a andar e um cachorro atrás dele. E eles começaram a falar. E a gente ali ouvindo aquilo. Lá pelas tantas, depois de alguns minutos, é que você percebe que o cara é fajuto e o cachorro também, tudo era robô. Aquilo deu um impacto naquela. Se eu via assim, ó, nunca vi um negócio desse. 200 pessoas já falaram assim. Você está entendendo como é que é? Não foi assim, um suspiro. Não. Foi, o povo ficou com medo. Agora, só a gente descobriu a hora que ele chegou na beira do palco. Você está entendendo? Aí é que você foi olhar, você via que era tudo fajuto. Agora, o homem chegou andando, isso em 1965. O homem chegou andando com a maior naturalidade, falando, pois é, nós precisamos de ver o que nós vamos fazer com isso. Aí o cachorro, e andando junto dele. E ele mexia assim, o cachorro andava do lado dele, tudo no palco. Agora, é lógico, estava vestido, o cachorro devia estar daquele jeito dele, porque estava tudo igualzinho, como se fosse vivo mesmo. Agora, uma perfeição. Eu depois vi alguns dias, quando eu estive no Japão, eu vi algumas coisas de robô também muito avançado, inclusive para criança, comprei até para o meu filho quando ele era pequeno e tal. Mas esses 2 lá do palco foi o que eu vi que deu mais. O homem e o cachorro. Vocês há de ver o homem virar, olhar com a maior naturalidade. Ele bem vestido, de roupa, tudo. Ele estava de roupa esporte, mas muito bem arrumado, tal, sapato, tudo, entrou andando. Agora, você já pensou o que é que não tinha, quanta gente controlando ali? A gente queria saber, mas não mostraram para ninguém. Na ocasião, eu não fiquei sabendo de nada. Agora, a feira era para isso, era para chamar a atenção, para dar impacto. Sabe como é que é?
acaso eu vi o Fantástico essa semana e por acaso apareceu uma coisa assim, um mendigo assim que o rapaz ficava manipulando, sentado bem à distância, mas ninguém admitia que aquilo era falso, era um boneco todo com... Ele tinha molejo na cintura, molejo... Agora, apareceu por dentro. De 65 para cá, vocês têm que notar que fazem, portanto, 45 anos. As trucagens de cinema, por exemplo, são impressionantes. Esses bichos que eles mostram, parece tudo vivo mesmo. O olho, o modo de falar, as interjeições, a expressão emocional, tudo parece normal. É impressionante. Agora, isso eles aperfeiçoaram. Agora, o primeiro que eu vi, aquilo era uma loucura. Ninguém estava habituado a aquilo em 1965. Agora, lá eles só queriam mostrar essas coisas avançadas. É a nota de $10 mil, é o cinema em 4 projeções simultâneas. Você chegava, tinha a tela em 4 lugares simultâneos. Você podia escolher onde é que você queria ver. E tudo mesmo filme. Entendeu? Tudo simultaneamente. Outra coisa, tinha a máquina que projetava para lá e para cá. Então ela projetava no traseiro e na dianteira. A mesma máquina. Tinha uma opção de situações assim. Essa de 65 marcou época. Era muita coisa em matéria de tecnologia que eles queriam mostrar. Foi feito em New York, né, de propósito, para chamar a atenção. Né? E era uma loucura. Pode falar. Oi, está vendo? Essa coisa da falsidade do objeto, da ilusão, é contra o fluxo do cosmos também, né? Aquele papo de ontem que a gente estava... Não. Em termos, eu acho que isso tem que dar um desconto. Por isso que eu coloco o negócio neutro. Tem certas pessoas que não admitem a verdade. E tem certas pessoas que não aguentam a verdade. Então você tem que fazer mesmo a camuflagem. Não tem saído do disfarce. Não, mas... Então, existem certos processos de camuflagem que eu acho que podem ser terapêuticos. É o problema que, por exemplo, eu não sou contra placebo. Você quer coisa maior de facultar do que o placebo? Mas eu não sou contra. Há finalidade nobre para o placebo. Claro. Mas eu não estou dizendo que seja negativo, não. Pois é. Estou dizendo que é positivo, mas no sentido maior da harmonia cósmica, do fluxo cósmico. Dentro do processo da evolução, a tendência é acabar com tudo. Eu, por exemplo, desde pequeno, sou contra tudo que vamos dizer, mentiroso. Tudo que é camuflagem. Então, nesse caso... Tudo que é paródia. Eu não estou falando para vocês, por exemplo, ficção científica. Eu sempre olhei as coisas, mas com o pé na frente e outro atrás. Agora, esses últimos anos, se o filme é de ficção, eu nem vou ver, porque só repete. Agora estão me falando que esse Avatar tem uns níveis superiores. Eu quero ver o que tem. Porque esse negócio de trucagem, eu andei estudando a opção disso, para ver como é que era. Porque para você combater os truques, você tem que saber quais são. E outra coisa, em matéria de parapsiquismo, quanto mais truque de mágica você souber, melhor. Mas então, essa coisa aí da ilusão, nesse sentido de que é contrário ao fluxo cósmico maior, é uma contingência da evolução e vamos dizer, didático, né? É evolutivo, né? Pra gente. Agora, o problema todo é que a gente vê que atualmente o cinema está totalmente siderado com o processo da trucagem. Isso é uma pena. Acabou o realismo. Só fica a ilusão. Então eles ampliaram a ilusão para as pessoas, isso não é bom. Como é que vai ficar daqui a pouco os dramas? Eu, por exemplo, procuro ver dramas históricos, essa coisa toda, que possa oferecer alguma ideia para a gente. Alguma, entende? Alguma coisa pertinente, consistente, alguma coisa boa. Porque eu, por exemplo, me pediram para ver uma comédia brasileira, eu não vi nada, exprimi assim, ó, não ganhei nada de ver aquilo. Eu só vi porque me pediram. Que é esse negócio aí, como é que é o título lá? Eu Sou Você 2. Hein? Se eu fosse você 2. Tem nada. Outra coisa, foi bom só para eu ver o seguinte, as pessoas que eu conhecia lá envelheceram tudo, porque há muitos anos que eu não via, artista quando envelhece é uma pena. Entende? Dá uma pena danada, principalmente mulher.
Tem dona que eu não conheci. Eu esperei no fim para dar a listagem do povo para eu saber quem era. Gente, mas essa que é ela? Não é possível. Agora, faz muitos anos que eu não via. Piorou muito. Você sabe, é terrível isso, né? A atriz. É aquele negócio da atriz lá, né? Em toque para mim. Olha para mim, Valdo, uma tragédia. O rosto, cada idade. Mas, Valdo, isso é na ficção, né? Mas dentro da realidade mesmo, essa que a gente vive, evolui, a gente não pode dizer nunca que há um exagero, né? Porque a inteligência evolutiva é bem sábia, né? Então, nesse ponto, não há exagero e há a medida necessária de desarmonia. Agora, há exagero, sim. Quando começa, igual esse negócio da truncagem de cinema, aí já passou. Não, estou falando da nossa aqui, não. Estou falando na cósmica, onde a gente está inserido para evoluir. Agora, gente, aqui umas perguntas que nós já estamos online, né? Na fatologia nona linha de cima para baixo, a ingenuidade. E na terceira linha de baixo para cima, os objetos mentira. Poderia comentar esses fatos? O problema é o seguinte, a ingenuidade leva a muito engano, porque falta experiência. Agora, objeto mentira, isso aí é o que nós estamos falando aí, acho que não sei o que nós estamos tocando aqui nesse assunto já há muito tempo, e todo o verbete foi baseado nisso, né? O processo é objeto mentira. Por exemplo, eu tenho lá umas frutas que são uma beleza. Então, se você colocar no meio das outras, quebra o dente da pessoa, porque ela vai... O negócio está tão natural que ela vai pôr a boca, vai quebrar o dente. E tudo é de metal, é de plástico. Isso é objeto mentira. Agora, é uma pena a hora que você vê lá um caqui que está brilhando. E não é verdade. Me dá uma vontade de comer o caqui e não tem. Eu acho que esses negócios de plástico são terríveis. Isso dá dor de barriga na gente. Tem outras fases, evidentemente, mas não deixe de observar o seu carisma e a tendência de vários projeciologistas e conscienciólogos em querer lhe imitar, suprimindo a própria natureza e abrindo espaço para que, de Valdo Vieira no comportamento, jeito de olhar, jeito de dar aula, ou seja, imitando até a linguagem corporal, a sua dinâmica. E parece não haver originalidade quanto a isso. Como o senhor encara isso? Seria patológico? Olha, isso aí é o que nós estamos falando, é ingenuidade. Existe muito disso. E outra coisa, a vida é tudo feito por imitação. O processo todo é especular, a vida humana é especular. Eu estou imitando o transmentor, mas sou uma caricatura horrível, eu reconheço, mas estou fazendo força. Cada um faz o que pode. O que é que eu vou falar disso? Nada. O transmentor não me proíbe de imitá-lo, uma opção de coisa. Então, eu acho o máximo. Eu não vou imitar ninguém que está me imitando, o problema é deles, te viram. Agora, por favor, não imita minhas bobagens, meus erros, né? As minhas, né? Dá um jeito. Se for imitar, imita alguma coisa que presta. Não vai imitar nem o processo da banana technique, nada disso. Isso aí é preciso de ter ambiente, senão vai dar vantagem. O que representa para nós consciências que somos batizados segundo o dogma católico ou outro qualquer? Como nos desvincularmos desse vínculo? Vai, manda tudo para aquele lugar, ou seja, para a holoteca. Entende? É isso que você faz. É uma boa banana technique. O nome disso chama esnobação. A primeira coisa, joga todos os bagulhos energéticos dessa área, enterra, joga fora, passa para frente. É assim que a gente fica livre disso. Tem que cortar os links, os liames. Que espécie de repercussões extrafísicas ocorreram nas produções do filme Guerra nas Estrelas? O filme contribuiu em alguma coisa na época a trazer certas verdades sobre outros planetas e galáxias? Em nosso universo existem planetas que lutam contra planetas? Olha, o problema do filme Guerra nas Estrelas foi bom, e principalmente o Star Trek foi bom, para ampliar a cabeça sideral do povo, da humanidade. Que o povo começa a pensar muito igual a anta, fica só no buraco. Esses filmes, pelo menos, com a ficção científica, colocam a pessoa saindo do buraco da anta. Anta que eu estou falando é topeira, né? Sair do buraco da topeira.
Então é bom sair do formigueiro, etc. Tal. Às vezes ajuda. O Star Trek é que eu acho que deu mais força. Depois é que vieram, né, as Guerras nas Estrelas, aquele negócio, os filmes de Guerra nas Estrelas. Agora, o que eu vejo é o seguinte, ainda tem muita bobagem que eles vão escrever sobre o processo da extraterrestrialidade. Isso vai ser inevitável. Quando começar as excursões aí dos planetas próximos na Lua e fazer essas nossas colônias extraterrestres, isso vai ser pior. As sinaléticas individuais variam bastante em muitos momentos. Existe algo que seja mais comum em se tratando da identificação de um assediador extrafísico inteligente e exímio manipulador de energia, quando esse se passa por amparador do estudante iniciante da TENEPS? Sim, é muito fácil. Você, se tem um assediador e ele está imitando um amparador, as energias dele não são boas. Você vai ver, nenhum assediador tem energia boa, gratificante, agradável, aprazível, confortável. Então, o problema seu é saber fazer assimilação e desassimilação. Não, pode vir o assediador pior do mundo, mascarado do jeito que ele quiser. Eu não vou no bico da aparência dele, que é o paravisual da consciência. Eu vou, é o que eu sinto com as energias dele. Paravisual, eu vejo na psicosfera da pessoa, para começar a entender a pessoa. Mas extrafisicamente, para mim, não tem valor nenhum. É tanto que a primeira coisa que eu faço, quando eu quero saber, eu exteriorizo energia, mas assim, o que eu posso? Para matar ou morrer, tudo que eu tenho. Eu faço tsunami. Aí eu vou ver se a pessoa é correta ou não, se é ou não. Foi por isso que teve aquela piada com o cara para mim. Valdo, não adianta julgar energia, eu sou feio assim mesmo, e eu quero aparecer do jeito que eu era. Ele falou para você, você me desculpa, mas é que eu faço isso sempre. Eu tive que pedir desculpa, na hora, em cima do lance. Gostaria de propor a substituição da denominação extraterrestriologia por para-extraterrestriologia, no quadro sinótico da especialidade conscienciologia. Proponho a seguinte definição: a para-extraterrestriologia é a especialidade da conscienciologia que estuda a consciência intrafísica consciente de origem evolutiva extraterrestre nas outras dimensões, além da intrafisicalidade, recorrendo para isso ao parapsiquismo, à holossomatologia, à comunicologia, à projetabilidade consciencial lúcida, com vistas ao desenvolvimento da interassistencialidade universalista, cosmoética e mega-fraterna. É um subcampo científico da experimentologia. O professor está de acordo, solicita sua crítica. Olha, extraterrestriologia é uma coisa, para extraterrestriologia que você está querendo é outra. Para mim isso é outra coisa. Eu prefiro ficar com a extraterrestriologia, que você já falar fora da Terra já é um problemão. Se você acrescentar de cara mais essa, não vai piorar mais. Agora, oportunamente, a gente pode usar isso aí, a para-extraterrestriologia. Agora, veja, é necessário ver quando e de que modo que isso vai interessar. Agora, de qualquer maneira, eu agradeço aí a definição. Vamos ver se a gente aplica isso oportunamente. Você mesmo que estuda essas coisas, vê o que você faz. Agora, ó, no fim aí, você ainda vai ficar aqui, não vai? Eu deixaria entregar para você o processo. Professor Valdo? Sim. Aqui, no A, no B. Nesse mundo atual cheio de consréu, como é que devem ser assim, orientados os pré-adolescentes? Pré-evolucientes? Pré-adolescentes. Pré-adolescente. Pré-adolescente tem que fazer uma das maiores orientações que precisa. Ainda essa semana, veio uma pessoa falando que tem um adolescente em casa. Eu falei assim, olha, você está ótimo, é um homem. Se fosse mulher, seria pior. Porque trabalhar atualmente com adolescente dentro de uma família é uma das piores coisas que tem, mais difíceis que tem. E outra coisa, as mídias só fazem piorar. O cinema, os filmes que têm aparecido, só piora isso, contra os pais. Esses videogames, computador, tudo está piorando em vez de ajudar.
Eu raramente vejo. Você vê um filme que presta para 100 que estão contra isso aí. Então, tudo quanto é sujeira que uma pessoa jovem pode fazer, estão apresentando nos filmes. Isso é terrível. É a briga de tudo quanto é jeito. Que é isso que está vendendo atualmente os filmes. É uma vergonha. É igualzinho essa comédia que fizeram, que é uma verdadeira chanchada moderna. É essa aí. Se eu fosse você, 2. Uma chanchada. Do jeito que era na Cinédia. Mas aí, como se deve poupar a criança e o jovem, mas ao mesmo tempo não deixá-lo ingênuo? Eu penso que o processo todo é mostrar a realidade e fazer ele pensar com lucidez e racionalidade. E mostrar exemplo daquilo que interessa e daquilo que não interessa. E outra coisa, ficar de olho. O ideal era criar os adolescentes com detetive. Se a gente pudesse. Quando nasce, eles gostam de babar. Hoje, o negócio mais sério é detetive, não é babar mais. Porque ninguém sabe o que é. Gente, o que eu já vi e já atingi, inclusive na internet e pessoalmente, de pais que, só daí um ano que descobriu que o menino está com toxicomania. Antes vocês não viram nada. Quer dizer, faltou vigilância naquilo. Agora veja. Você já deve ter visto a opção disso quando você está adicionando lá na escola, não é verdade? Os pais não sabem. Agora, depois de um ano, o cara está viciado, ele chega em casa um dia e fica com a língua de fora, os olhos estatalados, qualquer coisa, aí o pai fala, ouve alguma coisa. Chama o médico para ver, o cara não pode melhorar, porque ele ainda está ainda operado, aí eles vão ver que o negócio é tóxico. Aí, gente, aí o pai acusa a mãe acusa o pai, e por aí vai. Quer dizer, uma vergonha total. Então, o que eu vejo é isso. Quando nasce, eles gostam de babar. Atualmente, eu acho que o negócio é mais arranjar detetive para seguir a meninada, porque a barra é pesada. Aquele negócio, volta até às 11 horas. Isso não tem mais valor nenhum. Não, mamãe, eu vou voltar às 9. Não precisa. O tóxico já vem com os negócios. Como é que fica? Agora, o que eu vejo é o seguinte, essa vigilância é o mais sério que tem. E outra coisa, existe um negócio que os pais evitam hoje. Por isso que é que as escolas passam todo mundo para não ter trabalho, porque os pais exigem isso. Né? Pega, porque senão tira o filho de lá. Põe numa escola que todo mundo passa. Agora, por que isso? Porque os pais não querem ter trabalho com os filhos, vai deixando. Isso é aquela previsão lá do nosso amigo, lá do povo. Quem é que vai sair primeiro? Parece que os pais vão sair primeiro do que os filhos de casa. Quer dizer, é o que está acontecendo atualmente. Então eu vejo que tratar hoje de adolescente é uma provação ou expiação. É uma missão, vamos dizer, lastimável. Que exige demais, que tem que estar de olho, senão está danado. Por quê? O ambiente piorou demais. Há uma degradação do processo social, principalmente para a juventude. Aquele negócio da juventude transviada não vale mais nada. Gente, olha só o processo de contrabando aqui em Foz. O tanto de jovens que se matam uns aos outros. Nem chegaram a viver, já se mataram. Estão aleijados, estão com isso, estão com aquilo. Tudo que é de contrabando, armas e principalmente tóxico. Como é que fica? Isso está por todo lado assim. Eu que acompanhei aqueles casos, agora o negócio ficou normal aí. Parece que é banal. Aquela loura, por exemplo, lindérrima lá de Ipanema, que acabou se apaixonando pelo cara lá, o narcotraficante, acabou morrendo, ele e ela. Eu acompanhei aqui tudo, eu conheci a moça. A moça era de fechar o comércio. Riquíssima. Não era burra, já tinha viajado, entende? Viajada, tudo, poliglota. Morreu. Moça. Agora, hoje, o caminho é esse povo tudo fica desse jeito. Daqui. Professor, na sua experiência, quais são os erros mais comuns que o senhor tem visto dos pais com filhos pré-adolescentes e adolescentes atualmente? A primeira coisa, a coisa mais séria mesmo é a falta de vigilância. É o pai que é leniente, ou a mãe que não liga para nada. Ela gosta tanto do filho ou da filha que deixa para lá e confia na filha totalmente. O negócio é nascer em Minas Gerais, ser desconfiado.
Atualmente, a melhor coisa que um pai e a mãe pode ser é mineiro. Desconfiar de tudo, observar tudo, olhar tudo. Uma mãe deve estar olhando as roupas dos filhos, se ela quiser acompanhar as coisas. Que ela não pode colocar isso que eu falei, que era um detetive, que seria a melhor coisa que tem. Não pode. Então ela tem que bancar detetive. Não tem saída. É bancar aquela mulher que tem ciúme do marido, mas de uma maneira positiva aí. Que essa mulher que tem ciúme do marido, que vive olhando o negócio, ela sempre vai encontrar alguma coisa para brigar com ele. Agora, isso é uma coisa errada. Mas agora, na questão da filha e do filho, não, eles estão certos. A mãe, às vezes, pega a roupa do filho para lavar e nem examina o que é que tem, como é que é, o que houve. Às vezes, através disso, ela vai ver os indícios de tudo, às vezes só pelo cheiro. Você sabe, se começar umas coisas muito doces na roupa, já viu que tem tóxico. Maconha, por exemplo, é um troço assim, é fácil de ver. Agora, outra coisa seria ter uma aula de toxicomania. A pessoa saber o que é cocaína, o que é crack, o que é fumar isso, fumar aquilo, como é que é o álcool. A pessoa tem noção disso. Todo pai, toda mãe devia saber disso. Eu acho que são aulas que deviam se estabelecer. Entende? Quando a pessoa vai, aquele negócio de ensinar a pessoa a ter filho, depois que nasceu o filho, ela continuar as aulas. Ela saber o que é a toxicomania. O que eu tenho visto, assim, uma média de, ainda com 18 anos de idade, os rapazes, né, ainda terem uma indefinição muito grande quanto a objetivos. Quando eles não estão aprendendo nada. Você manda ele ler uma coisa dessa aqui, uma frase dessa, não vai compreender. Alguns vão ter dificuldade de compreender. Então, esse analfabetismo é aprendizatismo. Isso aí piora tudo na vida dele. Porque ele não entende nada. Uma pessoa que não entende uma frase para ler, uma frase comum de jornal, ela não entende mais nada. Ela é cegueta. Do ponto de vista de conteúdo, ela não sabe nada da vida. Como é que fica? Ela vai criar problema o tempo todo. Só as brigas que ela vai ter para falar que aquilo está errado, que ela vai defender coisa que está errada, porque ela não está entendendo nada, ela vai defender aquilo. O rapaz, principalmente o rapaz, ele é rebelde. Então vai ter briga de tudo quanto é gente inutilmente. Não é nada. A partir de que idade você acha que os pais poderiam, por exemplo, que são da conscienciologia, apresentar as 100 cons réus que tem no Reurbanizados para os filhos? 7 anos. Com 7 anos a pessoa já entende tudo. O negócio é muito sério. Outra coisa, as próprias mulheres estão ficando mulher mais cedo. 9 anos, a menina já está toda cheia de... Tudo virou mulher. Outra coisa, tem uma porção de meninas que estão parindo com 9 anos de idade. Pensa nisso. Terça-feira, dia 2 de 10, foi feriado em muitas cidades brasileiras, devido a ser considerado dia de um santo. Que análise o senhor faz dessa adoração dos santos e também das chamadas aparições dos santos, como o caso de Nossa Senhora de Fátima? Olha, eu acho isso tudo abominável, é de vomitar. Mas agora, o que se passa? A gente defende os direitos da pessoa de adorar tudo, seja madeira, plástico, o que for, caruncho, bicho. Os índios, por exemplo, que adoram o avião, que fizeram um avião feito, você sabe da história, porque passava o avião, eles achavam que era o Deus que estava passando em cima da ilha. Então eles fizeram um avião, tudo feito de gado, etc., para imitar o avião. Quando chegaram lá na ilha, eles estavam lá adorando o avião. Que o avião foi considerado por eles como Deus, que é o único que andava nos céus, grande, além da águia, etc., tudo era o avião. Isso tudo está na história, todo mundo existe, isso aconteceu nas ilhas do Pacífico, aquele negócio todo. E durante a guerra, porque os caras passavam lá naquelas ilhas do sul do Pacífico, que era muito longe, e eles não diziam que o ilhota, aqueles caras tudo ilhado na ilha, sem sair, eles então começaram a adorar os deuses. Quando aparecia todo mundo, um avião, de modo que o processo todo é seríssimo. Mas esse problema, então, de feriado é de vomitar, mas a gente tem que respeitar. Eu sempre falo, cuidado com o dia da Santa Girafa.
que até o pescoço comprido. Só para chamar a atenção do tipo de santo que tem. Tem santo para tudo. Né? A maioria dos dias, etc., até folhinha com santo, estuda para ganhar dinheiro. É o jeito da igreja dominar o povo. Agora, tudo de vomitar. A igreja não quer que ninguém estude, só pode estudar o que a igreja falar. Tudo errado. Então, santo manda para aquele lugar, quer dizer, a holoteca, para a pessoa estudar e ver que está errado. Desde criança tem uma forte identificação com história, antiguidade. O senhor acha que seria o caso de verificar do porquê dessa afinidade? E se for o caso, fazer um curso superior de história ou arqueologia? Ora, tudo isso é importante, a gente tem que seguir as propensões que nós temos, porque você pode sair melhor na profissão se você seguir as suas tendências. Agora, história e esse processo de antiguidade, praticamente todo mundo que não quer ter trabalho demais gosta. Porque história é contar besteira. Antiguidade é mostrar aquilo que já existiu. Então não dá trabalho nenhum. Das coisas mais fáceis que tem é você estudar história e antiguidade. Vocês veem? Além disso, a outra coisa mais fácil é literatura. Quer dizer, você inventar uma história. Agora, história. Você vai contar o que aconteceu. Você não precisa de pensar muito. É só ir narrando. Isso é a narratologia. Não, eu vi isso. Ele espirrou, ele fez isso, ele tropeçou. Tá. Sabe qual é mais fácil que tem? A roupa dele era verde, a da mulher era azul. Ele andou para o lado esquerdo, ele foi para o lado direito. Quer dizer, isso é narratologia. Qual é mais fácil que tem? Não precisa de muita inteligência para fazer descrição disso. De modo que a história é baseada justamente nisso. É um dos campos de atividade de pesquisa mais fáceis que tem para estudar. Então, eu só alertaria aí o nosso amigo o seguinte: pensa bem se isso você não está tirando o corpo fora, não está saltando de bando, não está querendo enfrentar uma coisa que exige mais profundidade. Estudar física, por exemplo, estudar astronomia, por exemplo, estudar biologia humana, estudar fisiologia humana, é mais difícil. Pensa bem. Então, do meu ponto de vista, se eu fosse para recomendar alguma coisa, eu recomendaria você para estudar umas coisas mais sérias, mais profundas, que vão exigir mais do seu bestuto, quer dizer, mais do seu modo de elaborar o pensamento. E não ficar apenas na superfície de história. História, qualquer coisa, depois a gente conta para você o que você quiser. E outra coisa, se você tem filho, pede para o seu filho contar a história. O que aconteceu com ele na escola hoje? Ele vai te contar uma história. Isso é história. Tem história pessoal, história da humanidade, história disso, história daquilo, tudo é história. Agora, a historiografia já começa a ficar mais séria, que é você narrar o processo com detalhes, sem erro. Aí já exige um pouquinho mais. Mas mesmo assim, existem essas coisas todas. Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje: 75 assinaturas no livro de presença, 16 perguntas presenciais, 8 perguntas online, 37 votos presenciais e 7 votos online. Hoje teremos recados do Alexandre, Conselho dos 500, Maria Isabel, Governança e Gestão da CCCI, Júlio Roy, Qualificação Docente. Pessoal, boa tarde. Nós estamos aqui para convidar a todos, tertulianos e teletertulianos, para a primeira reunião do Conselho dos 500 da Cognópolis Foz. A reunião será nesse sábado, dia 6, no Auditório do Discernimento, das 15 horas até as 17h30. Nós antecipamos das 16 para as 15 horas, para que todos que estiverem presentes na tertúlia, 30 minutos poderão ir até o Auditório do Discernimento. Primeiramente, nessa oportunidade, nós teremos uma contextualização histórica do Conselho dos 500 na Grécia e na França. Logo depois, uma conferência sobre as instâncias decisórias da CCCI hoje. Muita gente tem perguntado como vai funcionar o Conselho, se já não existem instâncias de decisão hoje na CCCI. Então, essa conferência, essa palestra, visa elucidar e esclarecer como se dará o entrosamento do Conselho dos 500 nas instâncias que já existem na CCCI.
Depois, qual que é a proposta do Conselho para Cognópolis Foz? E, por último, qual será a metodologia de votação e as consignas para a tomada para as primeiras decisões a serem tomadas pelo Conselho? A pauta de votação, que muita gente tem nos perguntado o que vai ser votado já na primeira reunião, diz respeito à estruturação do próprio Conselho. Então, quem estiver presente neste sábado vai deliberar sobre qual a composição do Conselho, ou seja, quais seriam os pré-requisitos para participar do Conselho. Qual seria a periodicidade das reuniões? Como e quando são convocadas as reuniões? Votação. Quais os critérios para definição da pauta de votação? Qual seria a competência do Conselho? Ou seja, qual o escopo de atuação? E, por último, será feita a eleição dos membros da Comissão de Gestão do Conselho dos 500. Porque, a partir dessa primeira reunião, existem uma série de demandas, de ideias, de projetos que devem entrar na pauta de votação. Então, essa comissão será formada por membros nossos, aqui cognopolitas, que irão fazer a seleção, e aí todos os critérios e como será tomada a decisão do que entra ou não entra na pauta do Conselho, nós iremos decidir a partir desta reunião de sábado. Então, só para ressaltar, dia 6 agora, a partir das 15 horas, no auditório do discernimento. Obrigado. Boa tarde a todos. Nós vamos ter mais uma etapa da governança. Domingo à tarde, às 15 horas, no discernimento. Nós daremos continuidade aos trabalhos de validação do diagnóstico levantado anteriormente. E as pessoas que não participaram de nenhuma atividade vão ter a oportunidade de estarem sendo atualizados quinta-feira, agora à noite, às 19 horas, na sala de reuniões da Unicim. Nós faremos o nivelamento de informações para que a pessoa esteja, que possa participar ativamente, que tenha conhecimento de tudo que já foi tratado até agora e possa contribuir com ideias, sugestões. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu estou aqui em nome da Reaprendência para convidar todos os professores em atividade e também os candidatos à docência ou professores em formação para a 8ª qualificação docente, que vai ser realizada aqui em Foz do Iguaçu, aqui no CAEC, na sede da Reaprendência, de 19 a 21 de fevereiro. Então é na continuação do balanço existencial, no próximo final de semana, de sexta a domingo. A ideia dessa qualificação é trabalhar aula mesmo, então é trabalhar diretamente com os aspectos relacionados à docência, ou seja, nós vamos ter várias oportunidades de observar aulas de conscienciologia em andamento, de ministrar aulas de conscienciologia também, e observar todos os aspectos que estão envolvidos com uma aula de conscienciologia. Então, os debates vão ser direto em cima disso. O tema é imersão na praxis parapedagógica. Então, a ideia é começar a trabalhar os conceitos envolvidos, conceitos, técnicas e abordagens envolvidos numa aula de conscienciologia. Para maiores informações, o e-mail é contato@reaprendência.org. Tem também informações na página da Reaprendência, www.reaprendência.org, ou na recepção do CAEC, através do telefone 3525-2652. Obrigado. Para amanhã foi eleito com 12 votos o verbete coesão textual, grafotecenologia. Obrigado a todos e uma boa tarde.